Alô, meu amigo da Pai Querer, um abraço, mais um sábado, mais um Pai Querer Rádio Opinião Especial. Estamos aqui já agradecendo a sua audiência através do rádio da 91,7, também através do YouTube com som e imagem, através do portal Pai Querer, paiquerer.com.br. Sábado, antigamente a gente falava sábado da aleluia, não é? Amanhã, domingo de Páscoa, a gente já antecipa uma boa Páscoa para todos os familiares, para todos aqueles que estão nos acompanhando. Hoje um programa, sem dúvida, interessante, preocupante, mas vamos tratar, e é mais um tema de saúde, aqui na Pai Querer 91,7. Mais uma vez, Lino Ramos conosco. Tudo bem, seu Lino? Tudo bem, JB? Um abraço a todos, bom sábado. E você lembrou, hoje é sábado de aleluia. Quando eu era criança, a gente malhava o Judas. Agora precisa malhar o mosquito da dengue. Esse mosquitinho que tantos problemas de saúde tem causado pra gente. Se bem que era mais fácil, Nossa, Judas, mais, você né? fazia o Judas, enchia de bomba, né? Exato. Punha fogo, era aquele estouro. Hoje é diferente. Mas conosco o secretário Felipe Machado, que aliás, voltando a ter dor de cabeça aí, secretário de Saúde. Muito obrigado pela presença, secretário. Bom dia, JB, bom dia, Lino Ramos, doutora Deise, a todos os ouvintes aqui que acompanham a gente pelo YouTube. Uma satisfação estar aqui falando com vocês. Infelizmente, mal saímos de uma pandemia da Covid-19, onde mexeu com todos nós, e já entramos em uma epidemia de dengue, que tudo indica bem forte esse ano aqui na cidade de Londrina e em outros municípios do Paraná, infelizmente. É verdade, é uma doença infecciosa e contagiosa, né, doutora Deise? E por isso nós convidamos essa extraordinária médica, amiga, doutora Deise Souza de Pauli, que já esteve há algum tempo conosco, não é? Verdade. Muito obrigado pela presença, viu, doutora? Eu que agradeço essa oportunidade, um bom dia a todos. E como, já colocaram aí, sábado de aleluia, não vamos malhar o Judas, mas vamos, tentar combater aí, cada um fazer a sua parte na prevenção dessas infecções aí que têm causado tantos dissabores. Exatamente. Aí, inclusive mortes, porque nesse caso, doutor, depende de nós, não é? Depende da gente para acabar com isso, e é uma coisa incrível. E a gente poderia até fazer uma colocação, principalmente para a senhora. A gente está acompanhando, claro, durante toda a nossa programação, os problemas na saúde pública, mas também aumentou muito esse problema respiratório nos consultórios, doutora? Sim, o número de infecções respiratórias é natural, na época do outono, nós temos um aumento do número de infecções respiratórias. Mas esse ano, doutor Felipe, também ele iniciou um pouco antes, começou em março, então não chegou o outono, nós entramos no outono agora, mas nós já estamos com um número muito grande de casos, E a gente até tem visto pelo próprio boletim epidemiológico da prefeitura, que o mais comum ainda é o rinovírus, principalmente em crianças, o aumento do caso, principalmente em crianças de 0 a 5 anos, mas é interessante a gente notar que ainda temos casos de Covid, Então, tem algumas características aí que mudaram, e que, com certeza, ainda nós estamos tendo reflexos dessa pandemia que está recém saindo, Então, acho que são coisas importantes para a gente estar falando aqui, mas com certeza aumentou. Então, nós vamos ter isso, principalmente em crianças menores, principalmente as crianças menores que sofrem mais, e os pacientes mais idosos e com comorbidades são esses que acabam tendo maiores complicações. Doutor, e aí a gente tem nesse cenário também agora o avanço da dengue, vira uma tempestade perfeita. Pois é, porque aí isso acumula, o Felipe melhor para falar do que eu, mas assim, o número de internações e os prontos-socorros, eu atendo mais a nível de hospital particular, mas a gente também tem acompanhado pacientes no HU e até no hospital infantil, em outros lugares com crianças e que são pacientes da gente, e o número de casos aumentou muito, pronto-socorro lotado. Então, assim, questão de
da própria dengue, que aumentou muito o número de internação, e também a questão respiratória. Então, a gente está vivendo uma situação que, por exemplo, a gente tem discutido até dentro dos grupos de infectologia, que muitos isolamentos, eu não sei se o Felipe confirma isso, são feitos em forma de corte. Às vezes você tem que isolar 2, 3 crianças num mesmo local, porque você não tem aonde colocar. Entendeu? Sim, então, assim, a situação é bastante grave, né? Então, quando eu passei esses dias no hospital, me deu até uma coisa assim, um mal-estar de lembrar da situação que nós vivenciamos na pandemia do Covid. A diferença é que, quando na questão da Covid, a gente já via um monte de paciente em respirador dentro do pronto-socorro. Graças a Deus, ainda isso não está acontecendo. Sim, são casos mas é bastante preocupante. Eu imagino, Felipe, doutora, a situação de um plantonista numa unidade de pronto atendimento. Aí superlotado, mas como também diferenciar ali, dissociar o que é dengue, o que é um caso respiratório? Os sintomas às vezes não enganam, não se misturam ali? Quando às vezes não tem, só cortando, doutor, quando às vezes não tem as duas coisas, né? Eu tenho acompanhado direto na UPA do Sabará, às vezes chega lá com queixas respiratórias, muito característica da Covid-19, mas também com todas as outras queixas da dengue. Eu acho, só para completar, doutor, antes da senhora falar, dengue, gripe, Covid, pneumonia, vai juntando tudo. Sim, vai juntando tudo porque, talvez, não sei se vou me adiantar falando isso agora, então isso que o Felipe falou é real. Nós sempre, dentro da medicina, a gente tenta pensar numa só doença. Né? É claro que sintomas iniciais de qualquer infecção viral, e as duas são são vírus, dengue e o Covid, e a influenza, enfim, começa com o quê? Dor de cabeça, febre, dor no corpo, tá? Então, muitas vezes, confunde. Mas é claro que algumas características, a infecção respiratória, geralmente, ela vem acompanhada também já por alguns sintomas de via respiratória alta. Um pouco de congestão nasal, né? O Covid, essa nova cepa, o Omicron, que já não está mais tão nova, mas ela costuma dar muita dor de garganta. E dengue, ela costuma dar já uma dor mais intensa, muscular e articular, e dá muito menos sintoma respiratório. Alguns sintomas que podem aparecer nas duas é sintoma de diarreia, dor abdominal, às vezes eu tenho nas duas. Mas, recentemente, eu tive um paciente que chegou para mim carregado, e ele estava com todos os sintomas de dengue. Eu fiz a sorologia de dengue, ele estava positivo, mas ele tinha também uma prostatite violenta. Então, assim, o plantonista, quem está ali na porta de atendimento, tem que estar muito alerta, porque nós podemos ter, hoje a gente tem visto isso com uma frequência grande, mais que uma infecção associada. Então, isso aumenta a gravidade e dificulta mais, né, os atendimentos. Vocês falaram sobre, não é, o dengue, o Covid, ou às vezes até as duas doenças. Agora, também, o portador hoje, por exemplo, de dengue, se ele teve Covid, ele pode ter uma sequela do Covid que complica um pouco mais ele pegando a dengue? Sim, essas duas doenças, JB, tanto o Covid quanto a dengue, são doenças que no seu pós-infecção, eles levam uma alteração imunológica. Então, por exemplo, a própria Covid, como a gente sabe, a maior gravidade da Covid que nós vivenciamos na pandemia são as alterações inflamatórias que ocorrem da doença. Então, a maioria das complicações não é pela ação direta do vírus, mas pela resposta inflamatória do organismo. Então, a gente vê aqueles casos, porque um foi mais grave que o outro, por que um entubou e o outro não entubou? Normalmente, a grande maioria foi por conta dos processos inflamatórios secundários à infecção. Então, a gente acompanha esses pacientes e eles realmente ficam com uma defesa diminuída. Então, se ele tem Covid e, posteriormente, dengue, a probabilidade de ser um processo mais complicado vai ser maior, e vice-versa. Um paciente que teve dengue, às vezes tem paciente, a gente até brinca, né? Que ele teve dengue, depois ele fica
Dengoso. Porque ele demora para melhorar, ele demora, você vai fazer os exames, os leucócitos demoram para normalizar, a plaqueta demora para... Tem paciente que fica 3 meses, 6 meses, meio com aquela fraqueza, e a mesma coisa que aconteceu na Covid. Então, assim, as duas doenças associadas, não tenha dúvida que aumenta a morbimortalidade. Doutora, e há sintomas que denotam já uma situação mais grave? A senhora está atendendo o paciente, opa, esse aqui está apresentando algumas coisas que acende um alerta? Sim, você quer colocar alguma coisa, Felipe? Colocar, doutora, eu complemento no porque final. O Felipe tem também todo o protocolo de atendimento. Então, no caso da dengue, é claro, como qualquer outra doença, a gente tem que avaliar primeiro o tempo de evolução. Então, assim, a doença no seu início, ela dificilmente vai ter sintomas mais graves. Mas o que a gente tem que observar no caso da dengue? Então, são aqueles sintomas clássicos mesmo, né? Que vamos pensar num quadro clássico. Febre, dor de cabeça, mialgia, né? Que é a dor no corpo, dor muscular. Agora, aquele paciente que já abre isso, né? Já chega com o estado geral mais comprometido, que ele está tendo vômito, que ele está tendo dor abdominal, que ele... o sangramento, geralmente ele não aparece tão imediato, tá? Porque geralmente já é uma complicação mais tardia, ali de uns 5, 7 dias, da queda de plaqueta. A não ser que ele esteja fazendo um processo de uma viremia muito intensa, como em qualquer outro, mas não é o habitual. Mas assim, sinal de sangramento já é uma fase mais tardia. Mas eu até estava conversando com a doutora Zuleika ontem, que eu falei, Zuleika, você não quer estar com a gente lá e tal, mas ela teve que viajar. Então, por exemplo, a gente sabe que lá no hospital universitário estão internando quadros de encefalite por dengue, tá? Miocardite por dengue. Então, assim, se o paciente tem sintomatologia um pouco maior, mais intensa do que aquilo que é o habitual, sonolência, dor de cabeça muito intensa que não melhora com analgésico comum, né? Vômitos, dor abdominal e, claro, algum sinal de sangramento, né? Petequias, sangramento gengival, que às vezes pode acontecer, então a pessoa vai fazer a escovação dentária e vê que está sangrando, né? Alterações, assim, às vezes até que a gente tenta explicar na perfusão, a pele vai ficando mais fria, parece que não está circulando direito. Então, esses pacientes devem procurar de uma forma muito mais rápida o atendimento médico. E o médico tem como, sim, identificar esses fatores, né? Porque quando a gente vai avaliar pressão arterial, eu sempre falo muito, oriento muito na época que eu dava aula e agora eu até oriento meus pacientes e às vezes quando vão para casa. Um dado bacana é você sempre medir a pressão arterial desse paciente deitado e em pé. Porque, às vezes, os sinais de uma queda da volemia, porque na dengue é extremamente importante manter uma volemia normal. O que é volemia? É a quantidade de líquido que está dentro do sangue, então, que é o sangue, né? Então, para manter uma pressão boa. Às vezes, a pessoa deitada, eu meço a pressão dela, ela está 12,8. Perfeito. A hora que ela fica em pé, cai para 9/5. Tá? E aparentemente o paciente está bem. Às vezes ele fica com uma tonturinha, meio mal-estar e vai embora. Então, esse dado é um dado importante, de você aferir a pressão arterial tanto deitado como em pé. Porque às vezes eu faço um diagnóstico mais precoce de que ele está tendo uma hiperviscosidade, que está aumentando o hematócrito e hemoglobina, que daí está caindo a plaqueta, que são sinais e eu posso prevenir. Aí tem todo um protocolo de hidratação, quantidade de líquido que você toma na fase 1, 2 e 3. Então, é seguir, assim, uma boa hidratação. Ah, mas não estou conseguindo tomar líquido, estou enjoando, estou vomitando. Não, então tem que tomar soro. E eu tenho acompanhado pacientes também, Felipe, que estão fazendo acompanhamento nos postos de saúde. Perfeito. Isso é um grande desafio, né? Como a doutora falou, o processo muda muito rápido. Muda, né? Às vezes rápido. Ele chega bem, e se a gente não fizesse monitoramento em 7 dias, que a gente faz constantemente, todo dia esse paciente volta a uma unidade de saúde para fazer esse monitoramento, essa ferição da pressão em 2 posições, que é um dos indicadores que pode nos dar aí um quadro de pior ou não desse paciente, a orientação de hidratação, às vezes hidrata na unidade, a gente tem o risco dele agravar, não perceber e causar um óbito, né? Nós registramos já no último boletim divulgado na quinta-feira 3 óbitos em decorrência da dengue na cidade. É uma doença que a gente precisa cuidar. Que são casos mais graves, né? Mais graves. Mas pode acontecer também o contrário. Por exemplo, tem o caso mais leve e às vezes até não é nem detectado dengue.
E eu vou dar um exemplo. Comigo aconteceu isso, que uns 2 anos atrás, mais ou menos. Com problema de garganta, normalmente, quando um resfriado, uma faringite, coisa, problema de garganta, eu entro imediatamente no Resfenol, que me seca, me ajuda, barbaridade, e eu fiz isso, e 2, 3 dias, 4 dias, acho que de Resfenol, fiquei bom. Tá bom, tranquilo, acho que nem parei de fazer o Jornal da Manhã desta feita. Mas começou, de repente, eu vi que dava umas pintinhas vermelhas na pele. Mas eu achei algum probleminha, eu deixei. E, num almoço em casa, o meu filho mais velho, o Carlos Alberto, falou: pai, por que o senhor está vermelho assim? Eu falei: filho, não sei, saiu isso e tal. Ele tirou a fotografia e mandou pro Feijó. E ele já fala pro seu pai fazer um exame, seu pai deve estar com as plaquetas baixas, deve ter tido dengue. Realmente já não tinha mais, mas estava com as plaquetas baixas. Aí ele diz: daqui 2 dias volta ao normal. E voltou. Então eu tive dengue sem saber e não entrei, na época, em estatística nenhuma. Tem muito disso? Tem, porque assim, o que a gente tem que lembrar, qualquer infecção viral nós podemos ter assintomática, leve, moderada ou grave. Qualquer infecção. Entendi. O Covid, mesma coisa. Influenza, mesma coisa. E, por exemplo, eu tive dengue uma vez. Eu só fiquei sabendo que eu estava com dengue porque começou a coçar minha pele também. Entendi. Aí fui olhar e falei: gente, acho que esse negócio aqui é dengue. Aí deu. Mas assim, só. Tive uma vez Covid também. Eu descobri porque a garganta doeu numa tarde, no outro dia mais não tinha nada. Depois eu colhi o teste depois de um dia, positivo. Eu saí tão bem do Covid, sabe por quê? Porque eu fiquei 5 dias dentro do meu quarto descansando. Acho que a gente só descobriu porque somos da saúde, porque somos da saúde, aí você fica, né? O doutor Denis mora no meu prédio, né, pneumologista, e ele fez uns dias: vai fazer o teste. Eu fiz o teste, deu negativo. Ele falou: você fez o teste, deu negativo, mas você teve COVID. Também sem. Então, qualquer infecção viral acontece isso. Qual o cuidado que a gente... Então, assim, é possível, o seu questionamento, eu ter uma forma leve ou totalmente assintomática? Sim. Tá? No caso da dengue, se você tem uma forma sintomática, ela só não vai entrar para o registro. Sim. Exatamente. Mas, assim, não existe uma preocupação maior de casos assintomáticos em relação à dengue. Sim. A não ser para a gente que perdeu essa estatística, a questão epidemiológica, que é importante. Diferente um pouco do Covid, que ainda eu tenho uma visão bastante... preocupada em relação a você estar... Porque as pessoas estão meio que... Não sei como dizer, vulgarizando, largando mão. Gente, relaxando. Não, é Covid, a forma é leve. Gente, é leve. Mas é para você, mas é um Covid que é uma infecção que nós queremos que esse vírus circule o mínimo. Porque a gente sabe que a evolução para uma cepa mais... Né, para uma severa, uma mutação, ela é maior quanto maior a circulação. Então, se você tem algum sintoma, mesmo que leve, vai fazer o teste, faz o isolamento adequado, usa máscara, porque talvez até passando à frente das coisas, aí, quando a gente está falando dessa questão de viroses respiratórias, que está muito, né, também está muito preocupante. Nós aprendemos que os isolamentos e o uso de máscara enquanto você está doente, ele previne a infecção no outro. Então, eu não posso só estar preocupada comigo. Então, por exemplo, eu fiquei sem trabalhar 5 dias. Aí era até engraçado, porque eu estava bem, aí a minha secretária ligava: doutora Deise, mas o paciente disse que não está bem. Falou: olha, fala para ele que eu estou bem. Só estou com Covid. Pergunta se ele quer que eu atenda com Covid. Se ele quiser, eu vou. Não, então deixa semana que vem. Entendeu? Porque assim, eu estava bem, mas eu não posso ir e pôr risco, porque eu não sei como é que o outro vai desenvolver. E esse é o grande problema. E as pessoas perderam um pouco esse cuidado. Então, aí é a questão do cuidado com o outro. E é quando a gente fala da questão da saúde pública, né? Quando tem uma indicação de vacina, não é eu querer ou eu não querer. A questão não é eu quero comer peixe ou carne vermelha. Não é isso, não é uma opção.
é uma necessidade, porque eu não vou olhar só para mim, eu tenho que olhar também para uma questão coletiva. Né? E eu acho que isso é uma coisa que precisa ser resgatada, porque senão nós vamos continuar patinando em muitas outras doenças. Secretário, como estão os números da dengue em Londrina? Olha, nós divulgamos, né, na última quinta-feira os números atualizados, quase 2.000 casos confirmados da doença, mais de 12.000 notificados. Dentro desse cenário que a gente já se considera epidemia, né? E por que considera epidemia agora? Isso é uma explicação Tem boa. 2 critérios que a gente usa para isso. O critério mais antigo são 300 casos por 100 mil habitantes em um curto espaço de tempo. Então, se a gente tiver lá 300 casos por 100 mil habitantes, num curto espaço de tempo, a gente considera. O segundo caso, que é mais novo, eles analisam os 10 anos que tiveram epidemia, os últimos 10 anos, tiram as maiores e as menores e traçam uma linha. Se a gente ficar dentro dessa linha, a gente também está em epidemia. Então, nos 2 critérios, infelizmente, esse ano, Londrina se coloca novamente em um estágio de epidemia. E em relação aí ao diagnóstico que você comentou, o doutor comentou, quando a gente está nesse cenário, a questão do exame para comprovar a dengue ou não, ela já passa a ser secundário, tanto a NS1 ou a sorologia. Por quê? Os pacientes que têm buscado serviço com todos esses sintomas, eles já são tratados com o protocolo de dengue, né? Eles já são tratados. E aí os casos vão sendo confirmados, muitos deles, pelo vínculo clínico epidemiológico. Então a nossa equipe de vigilância vai analisar a ficha de notificação da doença, ver o histórico onde o paciente mora, os sinais e sintomas, a conduta do médico com os exames complementares, hemograma ou um kit dengue, e aí ele vai colocar que é um caso de dengue mesmo sem ter a sorologia ou o NS1. A gente continua fazendo sorologia em especial em alguns grupos, como gestantes, idosos, até para a gente observar a circulação do vírus, né? A dengue tem 4 vírus circulantes, para ver qual é o maior vírus predominante. Bom, e em relação às internações? Começou a subir consideravelmente o número de internação. Isso é meio que natural em todo o processo, né, de doença. Foi assim com a Covid-19. Quanto mais pessoas doentes a gente tiver, um número dessas pessoas elas vão complicar e vão precisar de assistência hospitalar. Tem muita gente hoje com dengue, então a gente já começa a observar esses casos se agravando, né, as dengues se manifestando na forma grave que a gente chama e necessitando de apoio hospitalar. A grande maioria ainda de um apoio intermediário, que os hospitais secundários têm dado conta, Zona Norte, Zona Sul, os hospitais menores, mas já alguns relatos, como a própria doutora Deise traz lá do HU, recebendo esses pacientes aí mais graves, muitos com outras comorbidades associadas, e aí acaba ficando mais frágil o organismo para a reação e necessitam, às vezes, até de suporte de UTI. Quantas internações atualmente, né, em média? Eu não tenho esse número, Lino, mas assim, eu calculo que hoje deve ter aproximadamente no SUS umas 60 pessoas internadas em decorrência da dengue. Contando alguns em observação na UPA, Zona Norte, Zona Sul, HU, acho que a gente pode afirmar isso. Agora, normalmente, o que a gente ouve vocês falando, o grande problema está no quintal. Mas esse mato nesse período, por exemplo, né, esse volume alto de matagal na cidade, eu vejo isso, e aliás eu fiz até um comentário sobre isso, uma análise sobre isso, eu vejo lá na creche. A irmã, volta e meia, você chega, pede urgente para vir roçar aqui, porque, olha, já começaram a aparecer os pernilongos. Uhum. Então, e nós temos, né, essas áreas em Londrina, muitas áreas assim. Isso não é pior até mais grave do que nas residências, secretário? Não é, Jota. Na verdade, assim, é discrepante essa relação, né? E a primeira coisa que a gente tem que analisar é que o mato por si só, ele não vai fazer com que o mosquito nasça, né? O mato, ele precisa estar ali mal cuidado, como diz o outro. Precisa ter objetos ali que alguém vai lá e faz a ação de jogar de forma irregular para formar um criadouro e o mosquito poder se proliferar. Isso representa 2%. Então a gente faz o LIRA, né, que é o levantamento de infestação rápido, onde a gente faz por amostragem toda a cidade de Londrina, que vai nos dar ali o direcionamento de onde estão concentrados os focos. E esses LIRAs têm apontado reiteradamente que 2% dos focos são fundos de vales, descarte irregular, mato alto, pessoa que não cuida direito aí desses ambientes. E 98% dentro das nossas casas. E quando eu falo dentro das nossas casas, passa um número já de 13% intradomicílio, é da porta da sala para dentro.
É no prato de planta que você deixa na sala, é atrás da geladeira, em um outro recipiente que você tem, é atrás do botijão de gás. Esse número tem aumentado assustadoramente. Se a gente não se conscientizar disso e entender que a dengue é um problema que passa pelas nossas mãos enquanto cidadão, nada que a prefeitura vai fazer, nada que o poder público vai fazer isolado, e olha que nós estamos fazendo coisa. É mutirão de segunda a segunda, intensificando isso aos sábados com os agentes, com a parceria da CMTU, é armadilha, é aplicação de veneno com bomba costal, porque esse ano talvez seja o primeiro ano que a gente vai enfrentar uma epidemia de dengue sem o apoio do Fumacê, que é um veneno que exclusivamente o governo federal adquire e encaminha para os municípios. Esse ano não tem veneno, não compraram no ano passado para que os municípios pudessem receber. Então nós estamos fazendo muito, mas ainda assim, se cada um de nós, enquanto cidadão mesmo, né, também não colaborar, dificilmente a gente vai vencer essa guerra. E neste contexto, secretário, da evolução da dengue, né, do crescimento dos casos, a coleta seletiva que acabou perdendo força, aumentou muito a clandestinidade, ela tem um papel importante nesta situação de epidemia? Tem um papel importante, com certeza, né? A partir do momento que a gente consegue coletar o lixo e dar uma destinação correta, de forma qualificada, sem sombra de dúvida, a gente impede que todo esse lixo, que hoje ele não é manuseado da maneira correta, possa se transformar em eventuais criadouros. Então isso faz falta realmente. E é o que o Lino está falando, porque hoje o volume, a gente que anda muito pela periferia, o volume de lixo, né, coletado, desse reciclado, que fica ali feito de uma a forma céu precária, aberto, quer né? dizer, é um criador terrível, né, doutora? Então, isso até foi uma das coisas que me incentivou, sabe, Felipe, Sim. a estar aqui hoje, porque a gente faz alguns trabalhos, e assim, inclusive, né, que a gente comentou no início, Claro. na periferia, e assim, eu sempre tive um carinho muito especial por esses recicladores e até pelo pessoal que trabalha com lixo mesmo. Eu acho que nós tínhamos que estender um tapete para essas pessoas. Concordo, Porque, senão, quem estaria... nós estivemos, ontem à noite, né, eu até levei meus catequizandos lá no bairro Santa Fé, que a gente faz um trabalho, leva alimento, e, enfim. E eu mostrei para eles qual que é a realidade. E eles estão vivendo dentro do lixo, mas realmente é o lixo que eles trazem para fazer a reciclagem. Isso. Só que eles não têm estrutura. E nem lugar para pôr. E nem tem lugar para pôr. E quer dizer, esse lixo, se não estivesse lá, deveria estar dentro das nossas casas. Então, a questão dessa coleta de lixo adequada e do destino desse lixo reciclado, isso seria... Faz a diferença. Olha, faz toda a diferença. E essas pessoas, elas vivem numa condição, né, de subhumana mesmo, elas não têm apoio. Então, eu não sei como, eu acho que é possível, a partir desse momento, talvez seja um momento importante para se colocar empresários, enfim, porque o que tem no lixo ali? São esses lixos que vão para reciclagem, é plástico, é garrafa, quer dizer... então, são os empresários, produtores de refrigerantes, de cervejas, enfim, de todas essas embalagens, que também deveriam estar, né, preocupados aonde está o lixo que eu produzo e do qual eu ganho. Entendeu? Então, assim... Está amontoado na casa de alguém. Está montado na casa de alguém e para algumas pessoas. É um trabalho que eu penso que a prefeitura tenha o seu dever, sim, mas não só a prefeitura, né? Eu acho que todos nós e todos que produzem o lixo, todos nós que produzimos lixo, nós temos essa responsabilidade. Agora, sabe, doutora, nós até temos feito muitas matérias a respeito disso, porque há tempos que a CMTU está pretendendo organizar de maneira diferente o recolhimento, para encontrar uma forma desses autônomos estarem nas cooperativas, mas aí entrou uma parte não concorda das cooperativas. O Ministério Público entrou e barrou. Tudo bem, eu acho que a entrada do Ministério Público é importante, mas não pode, aí ficou. Nem a CMTU tomou uma posição, o Ministério Público não toma posição, acho que tem o
também de Curitiba, o TCU, né? Tribunal de Contas, não sei se está nisso, mas a grande realidade é que fica parado. E esse problema que todos nós estamos sofrendo. Porque acaba sendo um fator grave, né, Com certeza, Felipe? com certeza. E, sim, isso a gente tirando a condição, né, sem pensar na questão, né, de você estar vendo essas pessoas viverem essa condição O risco de outras triste, doenças também, né, para eles ali. exato. Mas então vamos pensar, se você está querendo pensar em termos global da cidade, então se eles pararem de recolher esse lixo, que vai vamos fazer, deixar né? esse lixo aonde? Nós vamos morrer, vamos morrer afogados no nosso próprio lixo, não é? Exatamente. Doutora, voltando à questão, né, das peculiaridades. Por que há situações em que um indivíduo ele desenvolve um quadro de dengue mais grave do que outro, sendo duas pessoas aparentemente saudáveis? Bom, aí nós temos assim vários fatores, né? Bom, primeiro, um dos fatores falando especificamente da dengue, vamos pensar naquela pessoa que já teve dengue, tá? Então, assim, se eu tenho uma situação prévia de dengue, a chance de eu evoluir para uma forma grave ou hemorrágica é maior, tá? Porque isso era uma das preocupações nossa em relação a quando foi produzida a primeira vacina, né, que é a DengueVax, Sim. que agora, depois de um tempo de uso, mas a gente já sabia isso já antes que não era, não estava em bula, mas quando ela foi lançada, já existia essa preocupação de que ela deveria, essa primeira vacina, só administrada em quem já tivesse tido dengue. Então, deveria ter tido um estudo epidemiológico melhor. Mas, enfim, por quê? Porque a pessoa que já teve dengue, ela pode realmente fazer uma forma mais grave. Então, em relação a isso. Em relação a essa vacina específica, essa primeira, para quem já teve dengue, a vacina vai dar uma proteção boa. Para quem não teve, não. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente vacinado com essa vacina anterior, tá? Que é essa DengueVax, e ele tiver dengue, ele pode realmente ter uma forma mais severa. Tanto por isso que foi mudado a bula e ela hoje só é aplicada em quem já teve. Então, isso seria um fator. Dengue prévia, uma vacinação prévia sem ter tido dengue previamente. Segundo, se esse paciente tem alguma comorbidade. Então, isso também todo mundo já aprendeu, que vai depender muito do teu sistema imunológico, tá? Então, se você tem fatores que te levam a processos inflamatórios mais intensos, porque essas doenças infecciosas, principalmente virais, elas têm muito a ver com a inflamação. Tá? Então, dependendo do quanto você inflama, de fatores inflamatórios que o seu organismo desencadeia, você pode ter uma forma mais grave ou não. Então, esse é um terceiro fator. Um quarto fator seria a carga viral. Então, vamos supor, vamos fazer um exemplo como uma pessoa que vai ter um enxame de abelha vai te picar, tá? Se você for picado por uma abelha, você vai ter uma complicação X, né? Vai ter alguma coisa. Se for um enxame, aí, sei lá, 500 mil abelhas, o teu quadro vai ser mais grave, entendeu? Então, assim, a carga de vírus infectante, ela também é fator determinante para uma forma mais grave ou não, tá? Que mais? Fatores nutricionais, como para qualquer outra infecção, né? Se eu tenho uma nutrição adequada, né? Se eu não tenho nenhuma outra infecção associada, tudo isso são fatores que daí podem me ajudar, né? Agora, por exemplo, a gente viu isso também no Covid, pessoas que fazem uso de suplementos demais, muitos hormônios, então todas essas coisas que são proteínas muito inflamatórias também podem ter formas mais graves. Uma coisa que seria interessante vocês comentarem, foi falado rapidamente aqui sobre o problema de fumacê. E eu li muito que o fumacê, talvez até o governo estivesse tomando essa posição. Primeiro, só mata o mosquito que está voando. Não sei se é a realidade. E segundo, só os adultos. Terceiro, que eu perguntaria, é veneno. Para muita gente é veneno, então é um veneno fraco, mas é veneno. Outra coisa também, doutora, repelente. Ah, não, eu passo todo dia repelente na criança. Repelente é veneno também. Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre isso. Acho que em relação ao fumacê, nós usávamos anteriormente um tipo de veneno, que ele chamava Malathion. E esse veneno, os estudos estavam apontando que ele já estava ineficaz. O mosquito já tinha
aí desenvolvido defesa, exatamente. Já estava servindo, né, de vitamina para o mosquito. O mosquito estava crescendo mais. Que gostoso, tá chegando. Então, por isso que foi feito um estudo, o Ministério da Saúde trocou o veneno por um outro tipo de veneno, uma outra linha, menos agressivo ao meio ambiente, menos agressivo aos outros animais, os pequenos animais, como, por exemplo, quando nós fazemos o fumacê, a gente tem que avisar os apicultores, porque mata todo as abelhas, né? Então, nós temos um contato com a Associação de Apicultores aqui para dar a rota para que a gente não prejudique lá o trabalho deles por serem veneno. E é evidente que ele também vai fazer esse efeito só no mosquito na fase adulta, né? Não tem uma ação de prevenção. Mas eu acho que o maior ganho do fumacê, ele ainda acaba sendo a conscientização. As pessoas, quando vê aquele caminhão de manhãzinha fazendo barulho na porta da casa, jogando veneno, eles conseguem linkar que está feio o negócio da dengue. E, consequentemente, olhar o seu quintal, fazer a sua parte. Então, acho que de tudo, é evidente que tem a parte aí epidemiológica, que ele ajuda, né? Não pode ser a salvação da lavoura. E tem um relato que nós fizemos na epidemia de 2019. A indicação é no máximo 4 ciclos de aplicação de veneno. Nós fizemos lá no Itapuã, se eu não me engano, 12. E depois que nós fizemos a aplicação do fumacê, a gente fez, alguns dias depois, 1 lira ali na região. Esse lira era para ter dado 0. Não deu, ele deu mais alto do que quase antes da aplicação do fumacê. Muito porque a gente matava o mosquito, só que as pessoas não eliminavam os criadores. Então era um ciclo vicioso. A gente matava os mosquitos, nascia de novo, matava. Então ele sozinho não vai resolver o problema, mas acredito que vai fazer falta nesse momento. Acho que em relação ao fumacê é isso, né? O Felipe tem mais bagagem para estar falando. Agora, em relação ao repelente, JB, é claro, ideal seria que eu não precisasse usar repelente. Entendi. Mas entre ter dengue e aplicar alguns repelentes, eu ainda fico com o uso do repelente. Outras possibilidades, principalmente em criança, gestante, o que a gente orienta muito é o uso de roupa de manga comprida, calça comprida, sapato fechado, que ajuda, né? Mas o mais importante, não tem como a gente não falar, é o cuidado domiciliar. Claro. Então, por exemplo, se eu estou na minha casa, se eu estou tendo que usar repelente dentro da minha casa, gente, alguma coisa está errada. Uhum. Você entendeu? Então, assim, é interessante, Felipe, eu não sei se realmente, se eu estou certa, na época da pandemia nós tivemos pouco dengue, né? Sim. Então, ainda a gente não conseguiu. Talvez as pessoas estavam mais em casa. É o que a gente imagina. Começa a olhar o quintal, olhar tudo, você né? Cuidou mais do seu quintal. Em casa, você tem que arrumar alguma coisa para fazer, né, doutora? Ficou mais em casa. Então, assim, se você cuida do seu ambiente, se você cuida da sua casa. Então, por exemplo, na minha casa, ralo, meu marido é píssico, ele vai jogando água sanitária em todos os ralos. Uma coisa que não falta em casa é bendita água sanitária. Para jogar no ralo, para olhar as calhas. Então, é a sua casa, é o seu cuidado. Então, eu acho que isso é o essencial. E também você não expor, no caso de pessoas aí, de crianças, principalmente bebê, criança pequena, não expor em local principalmente nessa época, né? Porque realmente nós saímos de uma época de chuva que foi complexo, né? Claro. E também aí o mato cresceu mais, entendeu? Mas isso que o Felipe falou é real. Naquela data, naquele local, se ninguém jogou lixo, e estiver só o mato e a terra, não vai formar. É verdade. O Lino lembrou essa semana no nosso Jornal da Manhã aquela historinha que Dom Albano gostava de contar sobre o concurso, quanto tempo leva para limpar Paris. E ganhou quem falou 1 hora. Mas como 1 hora? Ué, que se cada um limpar a frente da sua casa, resolveu o problema na cidade. Né? É bem isso, né? Se aplica perfeitamente ao momento que nós estamos. Exato. Mas sabendo que isso não vai acontecer, infelizmente, não teremos essa homenagem, pelo menos por agora, ao Dom Albano, vocês vão intensificar os mutirões? Vamos intensificar. Nós iniciamos no sábado passado ali na Zona Norte, que ainda é a região de maior preocupação, no Paraty, Chefe Newton, Residencial do Café, e nesse sábado os nossos agentes estão em 2 locais, na Zona Norte e também na Zona Leste. Alguns pontos ali no Alexandre Urbanos começa a nos preocupar, um mutirão um pouquinho diferente, com foco em fazer o bloqueio que a gente chama. Então nós temos percebido aí que alguns domicílios, algumas ruas, muita gente doente ao mesmo tempo, e para isso aí a gente usa a bomba costal, o fumacê
direcionado com a nossa equipe de aplicação de inseticida e conferindo as pendências. O que chamam pendência? Aquelas casas que a gente não consegue no meio de semana entrar. O morador está trabalhando, não atende por algum motivo, ou quando a gente passa não está em casa, a gente anota tudo isso e no sábado a gente vem refazendo esses domicílios. Agora, Felipe, até eu fiz um comentário a esse respeito. Bom, aumentou agora, não é, esse trabalho, os mutirões aumentaram em razão dos problemas, não é, do número de casos que também aumentou. Mas não deveria ser isso permanente, nós termos aí um exército permanente contra a dengue? Talvez seja uma solução, né? Se a gente não consegue conscientizar a população, talvez a solução... Exato. E a gente começou a pensar nisso para o próximo ano, sabe? Algum estudo, alguma coisa, para que a gente possa fazer com o tempo essa licitação. E a dengue é engraçada que também ela nos dá alguns indicativos. Então, a gente tem periodicidade de epidemia. Então, a gente tem 2, 3 anos mais tranquilo e depois vem uma epidemia. A última que a gente atravessou foi 2020. Aí tivemos 2 anos aí relativamente tranquilo. E sempre é assim... Então, talvez a gente se preparar nesse sentido com uma retaguarda grande de mutirões para já iniciar no inverno, né? No inverno não e parar. Passar como a doutora falou, porque esses 2 últimos anos nós foram atípicos, o problema da Covid, né, doutora? Mas assim, ele é cíclico mesmo, mas eu acho que essa questão que o Lino colocou é essencial. Porque, assim, essa conscientização, ela tem que ser permanente também. Porque aí, quando você vai resolver o problema, aquilo já está... Quando você vai tentar resolver, já está muito grande. Epidemia, né? E essa questão que eu volto a ressaltar, sabe? É essa questão dos reciclados, né? De se ter alguma coisa... realmente se dá andamento a algum projeto que precisa viabilizar e melhorar essa questão dessas pessoas que vivem nessas zonas que são de altíssimo risco, né? E que a limpeza, né? E um local adequado para eles seria essencial, porque com certeza nesses locais o número de focos é muito grande, né? O número de pessoas ali infectadas é muito grande e eu acho que isso é o começo de você ter uma cidade mais limpa, né? De você ter uma cidade mais... Então você vai andando ali naqueles lugares e você fala, meu Deus, mas eu estou em Londrina? Como é que pode uma coisa assim? Eu estou em Londrina eu não sei mesmo. Se a senhora anda lá, né? Eu ando também bastante na periferia, na região do João Turqui, no Maracanã, tem vários aqui, da Carlos João Estraza. Eu acho que tem mais de 100 locais, né? Assim em Londrina. São muitos locais, né? Então eu acho que eles merecem, né? E alguma ajuda, né? E realmente algo mais efetivo. Mas não só em épocas de epidemia, de quando está todo mundo, né? Não, eu acho que é uma coisa que tem que ser geral, né? Tem que ser geral. Ela teria que fazer parte de uma programação ininterrupta, né? Contínua. A Zona Norte hoje, Felipe, é a mais grave em termos de dengue? Dentre as graves, né, que todas infelizmente estão, a Zona Norte é a que nos mais preocupa ali. A região do Chefe Newton, Paraty, já começando a ir para o lado ali do Parigô, vindo para cá, é a região que mais nos preocupa. Porque todas as regiões estão com níveis do Lira altos. Exatamente, todas estão acima, né? O Lira apontou acima. Agora acima de 3 e pouco, 4, todas. A gente tem um mapa de calor que faz esse monitoramento, né? E todas as regiões... em especial a Zona Norte, com a maior população. Agora, doutora, fala um pouquinho de chikungunya e zika. Não, acho que é melhor o Felipe. Felipe, ele, né, vocês têm feito, porque eles têm feito fazem, né, um mapa e fazem uma monitorização. É uma consequência da dengue? Não, são infecções diferentes, mas infelizmente transportada pelo mesmo mosquito. Quer dizer que ele é polivalente. O mosquito ele não tem, é democrático, ele carrega qualquer um. E nós temos 4 casos já de chikungunya. Zika não, Zika faz tempo que a gente não relata nenhum, mas já temos 4 casos confirmados de febre chikungunya agora nesse momento de epidemia de dengue na cidade. É mais grave, doutora? Não, aí, como qualquer outra infecção, também ela pode ser uma forma leve, moderada ou grave, né? Ela pode dar... O problema da chikungunya é que ela dá mais sequela,
Então, por exemplo, nós temos mais casos de artrite pós o chikungunya, né? Então, assim, pode ficar efeitos mais tardios, mais longos, né? Mais longos. Então, às vezes tem pacientes com uma infecção por chikungunya que ele vai desenvolver um quadro articular como se fosse uma artrite reumatoide e vai precisar de medicamentos potentes para tratar. Aí essa questão também das sequelas de fraqueza, isso às vezes é um pouco mais do que a dengue. Só que como a dengue o número é expressivamente maior, então acaba que a gente não dá para dizer que um é mais grave que o outro, né? A zika, como a gente sabe lá naquele começo, são os problemas, né, principalmente na criança, né, no feto e enfim. Agora, neste contexto, doutora, e a gente sabe que o mosquito é o mesmo, quer dizer, a pessoa ela pode eventualmente desenvolver também doenças cumulativas? Se ela está com dengue, ela pode daqui a pouco contrair também o chikungunya? Com certeza. Meu Deus. Porque uma não dá imunidade para outra. Pode ter até as duas ao mesmo tempo. Juntos, Eu posso pegar, você pode ter chikungunya e dengue e de repente até uma zicazinha de brinde. Uhum. Quer dizer, entendeu? Mas é importante sério, pessoas, sim. Entenderem, né? Por isso que, por exemplo, nessa questão, né, que o Felipe colocou de fazer, não se faz a sorologia para todos, só em algumas situações, mas tem que ser feito em algumas situações, dependendo da sintomatologia, porque o paciente pode ter mais que uma infecção. Exatamente. Entendeu? Você pode ter mais que uma infecção, tanto com mais que uma infecção viral, como ele pode ter uma infecção bacteriana associada. Então, assim, por exemplo, eu posso estar com um paciente com dengue e ele tem uma pneumonia bacteriana. Tá? Então, assim, o profissional de saúde que vai atender, ele tem que estar muito atento. Porque às vezes você faz lá, foi até esse caso que eu tive agora recente. Fiz a sorologia, dengue, GG e IgM positivo. Que inclusive é um outro fator que eu estou até um pouco assim, preocupado com os laboratórios, pela metodologia. A sorologia que vocês têm feito na prefeitura, vocês têm usado ELISA. E os nossos laboratórios particulares estão usando imunofluorescência, que não é tão bom quanto a ELISA. Quer dizer, então, outro dia eu liguei no laboratório e falei... O serviço público é melhor que o particular. A sorologia que eles estão... A metodologia do serviço público está melhor. Outro dia eu fiquei liguei no laboratório e falei, eu não estou acreditando que vocês estão fazendo... Eu vou mandar fazer na prefeitura. São mais especialistas, então, nesse assunto, você talvez, entendeu? né, Então, pelo volume. Então, esse paciente, ele tinha GG e IgM para dengue positivo, mas ele estava junto com uma outra infecção. Então, se eu ficar só com se você não faz uma avaliação clínica, ver sintomas, ele acaba passando e ele podia agravar porque era outro quadro associado. Agora, viu, doutora, todos esses casos aí dessas doenças infecciosas, o perigo é agravando e aí atacar o pulmão? No caso específico da dengue, não é tanto o pulmão, né? A dengue, ela vai acometer mais o que a gente chama do sistema circulatório, porque ela causa uma alteração na permeabilidade dos vasos. Então, o paciente perde líquido, por isso que, sim, dependendo da fase que ele está, 1, 2 ou 3, que aí avalia nível de pressão, a gente avalia o nível da hemoglobina e do hematócrito que está no sangue, que é a parte vermelha, para ver se está concentrando muito, quer dizer, se eu estou tendo um sangue muito concentrado, está faltando água, então ele está perdendo. E a complicação pulmonar na dengue, geralmente é por derrame, por líquido que vai se acumulando, porque ele faz esse processo de transsudação. Não é o mesmo problema no caso do Covid e das outras infecções respiratórias que a gente está tendo agora nessas crianças com vírus sincicial respiratório, inclusive alguns com coronavírus, o próprio rinovírus, que daí sim leva a uma insuficiência respiratória. Que daí é o quadro mais grave. E por que ocorre, no caso mais grave, a forma hemorrágica e a pessoa sangra pela gengiva, etc? Porque nessa forma hemorrágica, o organismo, vamos dizer, na tentativa dele, é a época que ele está produzindo mais anticorpo. Tá? Então, na tentativa de eliminar o vírus, ele acaba se inflamando muito e ele lesa
o vaso, ele lesa o vaso fica cheio de buraquinho, aí a plaqueta, que é como se fosse uma coisa que vai estancar aquelas lesões do vaso, ela adere naquele vaso e a plaqueta no sangue cai. E tem anticorpo também que vai contra essa plaqueta. Plaqueta caiu, os vasos estão mais sensíveis, extravasa. Aí começa as petecas e começa o sangramento. Mas junto com isso ele perdeu a albumina, então ele faz essas ascites, faz líquido abdominal, faz o coadjudor abdominal, faz derrame e às vezes faz os comprometimentos do sistema nervoso central. É uma fisiopatologia meio complexa, mas mais ou menos isso, né? Isso que acontece muito com doentes, pacientes de câncer, que fazem quimioterapia, sim, né? A que quebra dá nas isso, plaquetas, né, os doutora? pacientes com câncer também. Então, você imagina um paciente em tratamento de câncer com dengue. Os idosos, sem querer assustar ninguém, mas os idosos correm um risco maior com a dengue? Com certeza, porque se ele faz de uma forma dessa grave, ele já tem uma instabilidade no seu sistema circulatório. Né? Tudo é mais lento, ele tem mais dificuldade de... Então, por exemplo, a gente tem... O nosso organismo, ele tem o que a gente chama de baroreceptor. Então, se eu estou com pouco líquido dentro do meu vaso, ele fecha, avisa lá, ó, fecha esse vaso porque eu tenho pouco líquido para correr aqui. Rapidamente, você jovem, vai lá, fecha aquele vasinho e você consegue hidratar. O idoso não. Se ele perder o líquido, ele não tem esse reflexo rápido. Então, ele vai cair pressão, vai fazer todas as complicações. Sistema nervoso central, renal. Então, o idoso, com certeza, tudo maior gravidade. Nós estamos chegando aí ao final do programa, doutora. A senhora começou falando sobre a preocupação maior dos dois pontos, né? Da criança, né? Da criança novinha e do idoso. Quando é que a senhora orientaria, quais os sintomas para, procura um médico? Em primeiro lugar, é claro que tem que haver, assim, quem, né, no caso da criança ou do cuidador, né, aquele que está cuidando da criança ou idoso, tem que ter um pouquinho também de noção do que é o normal. Então, o que é o normal? Né? Eu comecei com quadro de febre, dor de cabeça... Tá com estado geral bom, tá conversando bem, tá alimentando, tá conseguindo hidratar, eu vou esperar ali 24, 48 horas, não melhorou, né? Vou procurar, tem algum médico, né, que já é um médico que acompanha aquela criança, aquele idoso, liga, pega informação. Não, eu não tenho, então eu vou ter que ir para um pronto atendimento. Então eu vou para o pronto atendimento se eu perceber que realmente ele começou uma febre que não está baixando, né? No caso, tanto a criança como o idoso, às vezes ele pode não ter febre, o idoso às vezes não tem febre, né? Então vamos falar da criança. Uma febre mais alta, está vomitando, está tendo uma diarreia muito intensa, está sentindo, você vê que a criança está tossindo, está tendo falta de ar, está cansando muito, então vê que a criança começa a respirar e você vê o movimento respiratório dela, então às vezes eles começam a fazer, que a gente chama a asa de nariz, eles começam a fazer aquele movimento na asa de nariz, então você vê que a criança está prostrada, não está alimentando, tem que levar para o hospital, né? Principalmente aí, se o quadro já se instala dessa forma, você leva imediato. Se é um quadro que aparentemente leve, a gente pode aguardar. No idoso, às vezes o idoso ele vai simplesmente parar de comer, ele não vai ter febre, ele vai ficar prostrado, ele vai ficar num cantinho. Tem que levar para o pronto atendimento, tem que levar para o hospital, mas assim, sempre tentar hidratar bastante, manter a higienização e tentar manter a alimentação. Né? Muito Acho bem. que basicamente. Muito bem. Doutora, muito obrigado Imagina, pela sua presença. Foi um prazer, mais ou menos, tirar a senhora aí num final de semana desse de casa, mas é importante, né? Sim, eu acho que a sua missão também, como é a nossa missão, de procurar, não é, orientar, principalmente nesses casos. Muito obrigado, boa Páscoa para a senhora, para toda a família. Tá bom, doutora? Obrigada, JB. Tá certo.
Meu caro Felipe, secretário, vamos lá, vamos continuando. Bom, aí não tem sábado, domingo, não tem feriado, já, tem nada, né? Daqui a pouco, tomara que, não é? Aliás, ele mostrava no meio da semana, mais ou menos, um pouco depois, né? Que acho que foi na quinta-feira, que ele até se assustou. Olha, na quinta-feira tinha menos gente no pai, não é? Mas às vezes é normal, né? Exatamente. Mas muito obrigado, Felipe, e continue contando com a gente. Agradeço, Lino, JB, doutora Deise aqui, deu uma aula pra gente, né? Porque a gente é fantástico. Conheça ainda mais da doença. Parabenizar a Paiquerê por trazer esse tema importante aqui, né, nesse momento, e pedir ajuda de todo cidadão londrinense, né? Para que a gente consiga fazer a nossa parte para enfrentar essa epidemia e finalizar desejando aí uma feliz e abençoada Páscoa a todos. Tá certo, para você também, para toda a família. Valeu, Lino Ramos. Valeu, JB. Um abraço a todos e boa Páscoa para todo mundo. Vamos aproveitar aí o renascimento, limpar um pouquinho a casa, o quintal, quem sabe? É verdade, muito bem. Olha, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais este Paiquerê Rádio Opinião Especial. Lembrando, vamos repetir o programa apenas na 91,7, na Paiquerê 91,7 FM, só com som, hoje às